bom dia ainda, graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os amados irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande trazer o Missão na Íntegra para cá, trazer meu amigo Paulo Júnior. É sempre uma honra quando a gente pode estar junto com os amigos, com gente que a gente aprendeu a amar e com quem a gente reparte sonhos e ora diante das mesmas frustrações. Já é alguma coisa, né, Paulão? Então é uma alegria muito grande. Visão Mundial é uma organização cristã, nasceu em 1955, está em mais de 100 países no mundo, é a maior ONG em ajuda ao combate da fome do mundo e é a maior ONG em atuação no mundo e a maior ONG em atuação no Brasil. Aqui no Brasil nós cuidamos de 1.300.000 crianças, atingimos indiretamente 4.500.000 pessoas e geramos 34 mil empregos. Visão Mundial. Nosso lema é: como servos de Jesus Cristo, anunciamos o reino de Deus e lutamos para que a justiça corra como um rio que nunca seca, como nos informa o profeta. E nossa oração é que haja vida abundante para as crianças e que hajam corações dispostos a fazer isso. Isso é a Visão Mundial. Você pode colaborar com a Visão Mundial adotando crianças, apadrinhando crianças. Você vai dispor de um valor mensal, que hoje deve estar em volta de R$50, e você vai ajudar-nos a ajudar crianças. A gente não faz assistencialismo, a gente faz desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável e sustentado. Por isso, nós atingimos as famílias e para atingir as famílias nós atingimos as comunidades. Então a gente chega numa comunidade carente, uma comunidade enorme, faz uma parceria com a igreja e mapeia a comunidade, descobre qual é a carência e a vocação da comunidade. E aí organiza o que nós chamamos Programa de Desenvolvimento de Área. Dentro desse Programa de Desenvolvimento de Área pode ter até 50, 60 projetos, com o objetivo de fazer aquela comunidade, aquele bairro, às vezes é um bairro inteiro, às vezes é uma cidade inteira, dependendo da cidade, se emancipar econômica e educacional e culturalmente. E a gente não vai lá, semeia e vai embora. A gente fica lá entre 10 e 15 anos. E quando a gente sai de lá, a comunidade anda com as suas próprias pernas, já desenvolveu a sua própria vocação econômico-social, já desenvolveu a sua estrutura educacional e já achou a sua forma de enriquecer a família, tanto do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista relacional, como o Paulo nos ensinou hoje de manhã. Então, isso é Visão Mundial. Você ajuda apadrinhando a criança, você vai saber que criança você apadrinhou, você vai acompanhá-la, você vai saber qual é o nome dela, em que comunidade que ela está, de que projeto que ela participa, de que programa de desenvolvimento de área ela faz parte. Se você quiser, você poderá ir visitá-la, não é uma coisa secreta, é o Joãozinho de algum lugar, não, tem nome, tem endereço, você vai lá, vai vê-lo, vai conhecer a sua família, conhecer a região onde ele mora e vai acompanhar o progresso dele. E você vai saber como ele vai na escola, como é que ele faz, etc. Como é que ele cresce, enfim, você vai receber essa informação toda, porque a nossa visão é comunitária, eminentemente comunitária. A gente acredita que porque a gente podia sair criando N orfanatos por aí, teríamos criado sei lá quantos orfanatos para cuidar de 1.300.000 crianças. Mas isso não é o caminho é a recuperação da família. Recuperação da família, recuperação da relação familiar,
recuperação da paternidade responsável, recuperação da estrutura econômica da família, aí você está gerando sociedade. Aí você está gerando sociedade. Senão, você pode até ajudar indivíduos, mas você não recupera sociedades. E nós não queremos só ajudar indivíduos, nós queremos recuperar sociedades. Então, isso é visão mundial. Se você tiver interesse, você só precisa entrar no site. O Tiago tem todos os dados, a Poliana, depois você pega com eles, e você entra no site e se torna padrinho ou madrinha de uma criança, e lá também você vai ter todas as informações que aqui o tempo não me permite dar. Eu queria convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. A partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, nós só ousamos estar diante do Senhor, confiados única e exclusivamente no sangue precioso do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é em nome desse Cordeiro que ofereceste a nós e que nós oferecemos a Ti, como o sacrifício vivo que nos liberta de nós mesmos, que nós ousamos falar com o Senhor. Nós não temos méritos, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, a não ser aquilo que o Senhor mesmo nos ofereceu, que é Cristo Jesus. E em nome de Cristo Jesus, nós imploramos que mais uma vez a Tua misericórdia se manifeste e a Tua palavra seja novamente exposta como já foi há pouco, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boas obras. Jesus falou em boas obras, o Paulo falou em boas obras. O Paulo lá em Efésios 2, 8, 9 e 10 diz que pela graça somos salvos mediante a fé, que isso não vem de nós, é bom e dom de Deus, que não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos delas. Então, Paulo disse para nós que nós tínhamos de andar em boas obras. Ele disse que essas boas obras foram preparadas por Deus, que Deus as preparou de antemão para que nós andássemos nelas, mas não disse quais eram elas. Quais eram elas? Quais são as boas obras, Paulo? Ele não disse. Aí Jesus disse a mesma coisa. Bem antes de Paulo, diga-se de passagem. Ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que boas obras? Ele também não disse. Então, quais são as nossas boas obras?
Jesus Cristo disse que as nossas boas obras são a nossa luminosidade. Tem a ver com aquilo que nós somos. É a nossa luminosidade. Interessante, porque Jesus não disse que nós éramos seres iluminados. Jesus disse que nós éramos seres luminosos. Os esotéricos são iluminados, nós somos luminosos. É diferente. Iluminado é ter o holofote voltado para si. Ser luminoso é ser o holofote que aponta para algum lugar, que ilumina alguma coisa, que chama atenção para alguma coisa, que mostra alguma coisa, que traz luz sobre alguma coisa. E ele disse que nós éramos esses seres luminosos. E ele disse que a nossa luminosidade se traduz em boas obras. Aparece através das nossas boas obras. Portanto, as nossas boas obras não são atos de benemerência. As nossas boas obras não são atos de boa vontade. As nossas boas obras são a expressão da nossa natureza. A expressão da nossa luminosidade. A luminosidade, a luz que há dentro de nós, é a nossa natureza. Uma nova natureza gera um novo comportamento. Uma nova natureza gera uma nova forma de ser gente. Uma nova natureza gera uma nova forma de se relacionar como gente e de viver como gente, de ser gente e de transmitir o que é ser gente. Então, nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza é uma luz que está dentro de nós. Nós somos seres luminosos. Essa luz é a própria vida do Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, Cristo é a luz e Cristo está em nós, logo nós somos luminosos. E como é que essa luminosidade que está dentro de nós se manifesta ao mundo? Através do que a Bíblia chama de boas obras. Então ela é manifesta através das nossas boas obras. Você pode dizer assim, mas você vai dizer a mesma coisa que o Paulo Júnior disse? Exato, vou dizer a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Porque nem sei falar do jeito que ele fala. Então eu vou falar de outro jeito. E vou falar que as boas obras são um reflexo, a manifestação da luminosidade que é a nossa natureza, que é a vida de Cristo em nós, porque a vida de Cristo é luz. Ele é a luz do mundo que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então agora Cristo ilumina todo homem através de nós. Porque Ele nos fez luz. Vós sois a luz do mundo. Não os iluminados do mundo. A luz do mundo. Vocês vão iluminar o mundo. Vocês não serão iluminados, vocês vão iluminar. Vocês vão mostrar as coisas como elas são, apontar caminhos, mostrar a vida e salvar, ou dar o caminho da salvação da vida. Então, ótimo. E quais são as nossas boas obras? Falamos e continuamos com o problema. Quais são as nossas boas obras? Para nós sabermos quais são as nossas boas obras, uma vez que as nossas boas obras são resultado da nossa natureza, nós precisamos saber qual é a nossa natureza. E que tipo de boa obra a nossa natureza gera. Muito bem, a nossa natureza, quero propor aos amados irmãos, está descrita nas bem-aventuranças. E é isso que eu quero conversar com os irmãos, sobre a nossa natureza, como ela está descrita nas bem-aventuranças. Jesus viu as multidões e subiu ao monte. E ele se assentou e os discípulos se aproximaram dele. Então essa aqui é uma conversa entre Jesus e os seus alunos. Quando Jesus queria falar com as pessoas, ele não subia ao monte, ele ficava na base do mar, lá na praia, de costas para a água, porque o vento que vem da água leva a voz dele mais longe, e se ele sobe ao monte, o vento traz a voz ao invés de levar. E ele queria que o vento levasse a voz. Então ele ficava aqui embaixo e falava, e o vento leva a voz mais longe, não tem microfone,
tem de contar com o vento. Então o vento leva a voz mais longe, porque afinal de contas a voz é vento em movimento. Então o vento levava a voz mais longe. Aí ele já tinha falado com a multidão e ele subiu ao monte, a multidão já estava dividida em grupos pequenos e tal, naturalmente as pessoas vão se encostando, se ajuntando, conversando, comendo seu lanchinho. Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte e se assentou. Os mestres de Israel tinham esse hábito. Eles se assentavam e aí os seus alunos sabiam que eles queriam falar com eles. E aí vinham e cercavam o mestre. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Por que aos pés de Gamaliel? Gamaliel se assentava e tinha roda de alunos. E nessa roda de alunos estava Saulo de Tarso. Aliás, essa foi a grande crise de Maria, porque Jesus se assentou, os discípulos o rodearam e Maria também se assentou para ouvir Jesus. Marta quis salvar Jesus do vexame e também salvar Maria do vexame, porque só aos homens era permitido ser discípulo de um mestre. E quando Maria se assenta para ouvir Jesus, que se assentou para ensinar os seus alunos, ela está se candidatando a ser aluna, a ser discípula. E aí a Marta vai salvar Jesus do vexame e a Maria da vergonha. Então ela diz para Jesus, vou dar um jeito de Jesus se livrar disso sem ficar numa situação complicada. Ela diz assim, Jesus, fala para minha irmã me ajudar. E aí Jesus fala, Maria, vai ajudar a Marta, por favor? Aí se livram, mata 2 coelhos numa pancada só. Ajuda realmente a Marta, mas salva Jesus do vexame e a Marta da vergonha. Mas Jesus reage de forma totalmente diferente do que a Marta havia previsto. Jesus diz para Marta, calma Marta, você está muito agitada, está correndo atrás de muita coisa, só uma coisa é necessário, é ser meu discípulo, e foi o que Maria escolheu e eu não vou tirar isso dela. Agora, isso naquela época era uma revolução. Jesus estava aceitando uma mulher como discípula. Era uma revolução. Porque os discípulos eram os que se assentavam aos pés dos mestres para ouvirem o que eles tinham a dizer. Jesus subiu ao monte e se assentou, os discípulos então o cercaram e Jesus começou a conversar com os discípulos e começou a dizer para os discípulos por que eles eram felizes. Porque a Bíblia não diz o que é felicidade, mas diz que tipo de gente é feliz e por que eles eram o tipo de gente que é feliz. E vocês são o tipo de gente que é feliz porque vocês são humildes de espírito. Humilde de espírito é aquele que sabe que depende de Deus. Todo mundo depende de Deus, mas nem todo mundo sabe que depende de Deus. Todo mundo depende de Deus, mas nem todo mundo vive como se dependesse de Deus. Por isso que nós somos cheios de empáfia, de soberba, de juízo, porque a gente acha que é Deus. Então a gente pode julgar, a gente pode ajuizar, a gente pode ordenar, a gente pode mandar, a gente pode exigir, a gente pode demandar. A gente é Deus. Mas na verdade a gente não é Deus, a gente é sustentado por Deus. É Deus que nos faz permitir mais 1 hora de vida. Não é só mais um dia, é mais 1 hora. Eu não sei quanto tempo tenho. Então, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então eu tenho muito pouco tempo, eu preciso viver bem o pouco tempo que tenho, eu só posso viver bem se viver em Deus. E eu só vivo o tempo que Deus permite que eu vivi, porque eu levantei, a primeira coisa que eu faço é obrigado, Senhor, por ter me mantido vivo. Porque eu só levantei porque Ele me manteve vivo. Eu sou dependente dEle para tudo. Uma vez um menino de 9 anos virou para a avó e disse assim, vó, quando eu ando, sou eu que ando ou é Deus que anda em mim? O que o menino estava perguntando para a avó é, quem sustenta tudo isso aqui? Porque eu não sustento, tem alguém sustentando. Quem me sustenta? Quem me mantém vivo? Quem me mantém andando? Quem me mantém falando? Quem está por detrás de mim? É Deus? É Deus. Todos nós dependemos de Deus. Quando eu sei que dependo de Deus, eu tenho já de cara uma boa obra, que é, eu trato você como igual.
eu trato você como um semelhante. Somos iguais, somos dois seres que dependem de Deus. Somos absolutamente iguais. Não sou maior nem menor que você. Somos iguais. E aí nos abraçamos porque somos iguais. Somos codependentes de Deus. Isso é humilde de espírito. Você é feliz porque você sabe que sou eu que sustento o universo. Você é feliz porque você sabe que sou eu que sustento você. Você é feliz porque você sabe que sou eu que sustento a humanidade. Você é feliz porque você sabe que você é codependente com todos os demais. E que vocês todos estão em mim, dependendo de mim, sustentado por mim. É em mim que vocês andam, que vocês vivem, que vocês se movimentam, que vocês existem. Isso é humilde de espírito, é esse que tem consciência de que vive, existe e se move em Deus. E que assim como eles são todos os demais, portanto todos os demais têm a mesma dignidade que eu, têm a mesma importância que eu, têm as mesmas possibilidades que eu, são tão amados quanto eu e portanto somos irmãos. Somos solidários. Somos comunidade. Somos todos seres que dependem de Deus. Ele disse, vocês... Então, essa é uma boa obra. Imagine se essa cidade tiver 100 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 50 mil pessoas que tratam os outros como igual. Que abraçam todo mundo. Que não segregam ninguém, que não discriminam ninguém. Que tratam todos os seres humanos como tão dignos quanto, tão merecedores de bênção quanto, tão merecedores de respeito quanto, tão merecedores de vida quanto. Temos um povo de boas obras se movendo nessa cidade. Uma boa obra só, hein? Mas nós não temos só essa boa obra, nós somos as pessoas que choram. E nós somos as pessoas, portanto, que se compadecem, porque aqui não é o choro passivo, é o choro ativo, é o choro que se compadece, que olha o outro e se vê no outro, como o samaritano, que viu o camarada à beira da estrada e só teve um raciocínio: se fosse eu que estivesse aí na beira da estrada, me esvaindo de sangue, e passasse alguém por aqui, eu queria que esse cara parasse para pelo menos ver se eu ainda tenho alguma esperança. Se ainda dá para fazer alguma coisa. Se tem jeito de eu continuar vivo. Isso é um choro ativo. É a compaixão ativa, como a de Jesus, que mudou a agenda dele para multiplicar o pão e o peixe. Na verdade, Jesus foi para Betsaida para descansar, chegou lá, o povo estava lá, Jesus podia ter dito: pessoal, vocês dão licença, eu e meus meninos já fizemos muita coisa hoje de manhã, a gente nem teve tempo de almoçar, eu preciso descansar, os meninos precisam descansar, eu preciso comer, porque afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Pronto, vocês estão dispensados, a outra vez a gente conversa. Jesus não fez isso. Jesus se compadeceu e permitiu que a necessidade da comunidade mudasse a agenda dele. Imagine se você e eu nos tornamos pessoas com agenda flexível e a nossa agenda é flexibilizada pela necessidade do outro. Imagina como a sua esposa vai gostar quando descobrir que você mudou a sua agenda, que agora a sua agenda é flexível, que quando ele percebe a sua necessidade, ele muda a agenda. Ela vai fazer uma festa. Porque na maioria das vezes ela ouviu do marido: agora eu não tenho tempo. Agora eu não tenho tempo. Agora eu não tenho tempo. O que o marido está dizendo? Minha agenda não tem essa flexibilidade, querida. Eu estou contando que você compreenda que a minha agenda não tem essa flexibilidade. Mas a de Jesus tinha. E olha que Jesus Cristo era Deus, e tinha. A dele flexibilizava. Ele viu a necessidade da multidão e flexibilizou a agenda.
Ele disse para os meninos, para tudo, eu vou cuidar dessa turma aqui. É claro que os discípulos devem ter pensado, Jesus dispensa o pessoal. Desculpem, Jesus, mas nós já trabalhamos, hein? Não deu nem tempo de comer. Agora que o Senhor traz a gente para a gente comer, nem compramos a comida ainda, Jesus. Jesus, não. O povo aí está com necessidade, vamos cuidar deles. Cuidar como? E quem cuida da gente? Nós vamos cuidar uns dos outros. Então, isso é a compaixão, choro compassivo. Flexibiliza a agenda. Imagine se essa cidade tiver aí um par de gente que está sempre com a agenda flexível. E o que flexibiliza a agenda dele é a necessidade do outro. Imagina a revolução social que vai ter nessa cidade, se houver um povo nessa cidade com agenda flexível. Tem gente passando necessidade, tem gente com fome, tem gente doente, tem gente angustiada, tem gente a ponto de dar um tiro na cabeça. Nós precisamos flexibilizar a agenda. Deixar que a necessidade dessa gente norteie a nossa agenda, para a gente poder ajudá-los. Para que o cara não dê um tiro na cabeça, para que o cara não passe fome, para que o cara não entre em desespero, para que o cara não entre em parafuso. Vamos flexibilizar a agenda. Olha aí a outra boa obra. A nossa luz, a nossa natureza nos torna pessoas que aceitam a todos e que por todos flexibilizam a sua agenda. Mais uma boa obra. Se as pessoas virem essa boa obra, elas vão dizer graças a Deus por esse povo. Que é exatamente o que Jesus diz no versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que em eles, vendo as suas boas obras, sendo beneficiados pelo jeito como vocês vivem, deem graças a Deus, porque vocês estão aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, na nossa cidade tem um povo que aceita todo mundo, que não segrega ninguém, que não discrimina ninguém e que está sempre com a agenda flexível para ajudar os seres humanos nas suas necessidades. Mas nós não somos só pessoas que choram, nós somos os mansos. Os mansos na Bíblia não são os caras que tanto faz quanto tanto fez. Os mansos na Bíblia são aqueles que não sonegam as possibilidades. Lembra Moisés? Moisés era um líder, o maior de todos, na minha opinião, inclusive, maior que Gengis Khan, maior que Júlio César, maior que Napoleão, maior que quem mais? Alexandre o Grande, maior de todos os líderes nacionais que a história já conheceu. Basta você pensar que o Moisés pegou um bando de escravos numa ponta e entregou uma nação livre do outro lado. Pegou uma nação ágrafa e entregou com livros, com letra, com alfabeto, com palavra, com cultura. Pegou uma nação que não tinha a liberdade de ter os seus próprios livros e entregou 5 livros na mão deles, que não só contava a história deles, como contava a história do mundo. Que o Moisés pegou de uma ponta um povo que só sabia de Deus como a voz que falou com os nossos pais, e quando ele entregou esse povo do outro lado, eles tinham liturgia. Eles sabiam quem era Deus, sabiam o que Deus tinha feito, sabiam como é que devia se aproximar de Deus, e sabiam o que Deus ia fazer daqui para frente. Moisés, o maior de todos os líderes políticos que a humanidade já conheceu. Pegou um povo anômico, sem lei, e entregou do outro lado um povo com uma lei extraordinária. Antes que eles tivessem terra, antes que eles tivessem estado, eles tinham lei e tinham culto. Eles sabiam quem eram, sabiam por que estavam aqui, agora eles podiam ter terra e podiam ter estado, porque eles sabiam exatamente o que fazer com isso. Moisés.
E por que Moisés era assim? Porque ele era o homem mais manso da terra. E o que significa ele ser o homem mais manso da terra? Que ele não reclamava? Que ele não era líder? Que ele não era duro quando ele tinha de ser duro? Ah, ele era muito duro. Ele era muito duro. Ele ficou uma fera quando ele viu o bezerro de ouro. Ele quebrou as pedras que Deus mesmo tinha cunhado. Ele mandou derreter o bezerro de ouro. Derrete essa porcaria aí. Derrete essa porcaria. Agora eu quero ver todo mundo bebendo essa porcaria aí. Ele não era fácil. Manso não é o sujeito que não reage. É um sujeito que não sonega o que tem. Não sonega os seus dons, não sonega as possibilidades, não sonega a arte, não sonega conhecimento, passa tudo que tem para todo mundo poder ter o máximo que é possível. Isso é ser manso. Imagine que tenha um povo que ao invés de querer tudo para si, quer tudo para todo mundo. Imagina! Isso é um povo manso. Esse povo vai criar escola, esse povo vai criar hospital, esse povo vai criar escola para todo mundo poder estudar, escola de qualidade, escola acessível para todo mundo. Esse povo vai repartir dons, vai repartir possibilidades, vai repartir riqueza, vai repartir tudo, porque esse povo é manso. Os mansos não sonegam, repartem, distribuem, colocam tudo à disposição de todos. Imagina se nessa cidade tiver um grupo de pessoas que não sonega possibilidades, não sonega recursos, não sonega dons, não sonega talentos. Que cidade vocês terão? Que cidade vocês serão? Terceira boa obra. Quais são as nossas boas obras? Nós não discriminamos ninguém, nós aceitamos todo mundo, nós os abraçamos a todos. Quais são as nossas boas obras? Nós somos compassivos, nossa agenda está sempre aberta, nós sempre nos deixamos flexibilizar pela necessidade do outro. Isso começa em casa. Imagina quando o seu filho poder dizer, não, eu sempre posso contar com meu pai. Meu pai, se precisar parar alguma coisa para vir me ajudar na minha carência, na minha necessidade, meu pai para. Eu sempre posso contar com meu pai. A agenda dele é flexível. Ele sempre acha um jeito de me ajudar. A nossa boa obra, nós somos gente de agenda flexível. E nós somos gente que não acumula, não ajunta para si, não sonega informação, não sonega conhecimento, não sonega possibilidade, não sonega recurso. Nós colocamos tudo à disposição de todo mundo. O tempo todo. Boa obra. E nós temos fome e sede de justiça. Então, você sabe que Portugal dominou a região de Goa, na Índia, durante muito tempo. Então, você imagina, toda a região da Índia, dividida lá em milhões de deuses, e Goa, dominada pelos cristãos. No período mais importante da presença portuguesa em Goa, o líder de Portugal em Goa era um sujeito cristão mesmo. Cristão mesmo. E sabe o tipo de prática daquele homem que ditado que gerou na Índia, na época dele? O ditado que a vida daquele homem gerou na Índia foi: se você quiser justiça, vá para Goa. Lá em Goa, a justiça. Olha, que homem impressionante, meu. Ele governou aquela região como um cristão de tal maneira que na Índia se dizia: se você quiser justiça, vá para Goa. Lá se pratica a justiça. Um cristão, tinha um cristão lá.
Então nós somos gente que tem fome e sede de justiça. Não vou falar muito sobre justiça, porque o Paulo falou de forma muito profunda sobre isso. Onde nós estamos, a gente não faz de conta que não viu o que está errado. Não, pode parar, moço, está errado isso aí, não pode não. Não pode não. Não, isso aqui não pode fazer isso com o povo não. Vamos resolver isso aqui. Não, a questão é, não é justo, não pode. Não pode. Então, esses dias eu escrevi um artigo sobre Teodósio e Ambrósio. Ambrósio era o bispo de Milão, no ano 388 da era cristã, obviamente, século IV. E Teodósio I era imperador do grande Império Romano, e ele foi o último imperador a governar todo o Império Romano. Ele era o imperador do Oriente, mas aí o imperador do Ocidente foi morto numa manobra. O Teodósio, de fato, não participou disso, mas no final das contas, por causa disso, ele se tornou o último imperador a governar todo o Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E ele era cristão. E ele mandou prender um atleta em Tessalônica, um sujeito que comandava uma quadriga, né, corrida de cavalos, tinha 4 cavalos, ele era um atleta muito famoso, muito querido, muito popular, muito rico. Tão rico quanto os nossos atletas modernos aí de ponta. E o Teodósio mandou prendê-lo. E o general Buterico, que era o líder das forças de ocupação, prendeu o cara. O povo de Tessalônica se rebelou, matou alguns oficiais romanos, matou o próprio general Buterico para salvar o atleta. O Ambrósio era o bispo de Milão e sabia do jeito do Teodósio, foi até o Teodósio e disse para o Teodósio tratar Tessalônica com misericórdia. E o Teodósio, então, fez o povo de Tessalônica saber que ele tinha ouvido o Ambrósio, mas não de forma oficial, de forma oficiosa, boca pequena, comentário aqui, um comentário ali e tal. Aí Tessalônica realmente começou a achar que tinha sido perdoada mesmo por Teodósio, e começaram a voltar à vida normal. E foram para o Coliseu, para o ginásio de esportes. E aí, quando eles estavam um grande número no ginásio de esportes, Teodósio mandou as tropas romanas cercarem o ginásio e matar todo mundo. E os romanos, naquele dia, mataram 7.000 pessoas. Isso é conhecido na história como Massacre de Tessalônica. Ambrósio, bispo de Milão, quando soube, mandou um recado para o rei, dizendo que ele era um sanguinário e que a igreja exigia que ele pedisse perdão em público. Ele disse que não ia fazer, e o Ambrósio disse então que ele estava sob disciplina. Ele então decidiu ir para a igreja, e foi. Quando ele chegou na igreja, o Ambrósio foi para a porta da igreja e disse para ele: você não entra aqui. Você é sanguinário, sua mão está suja de sangue. Você não entra aqui. Você só vai entrar aqui quando publicamente você pedir perdão e reconhecer que você fez um massacre e que você é um pecador e que você não tinha o direito de fazer isso. Esse negócio levou 8 meses e depois de 8 meses, finalmente, o Teodósio reconheceu e foi vestido com um pano de saco na frente da igreja para toda Milão ver. Se ajoelhou e implorou o perdão de Deus por ter cometido um massacre. Isso é ter fome e sede de justiça. Se a gente fosse levar isso a ferro e fogo, por exemplo, o governador Alckmin, que destruiu 1.500 casas, não ia poder entrar em mais igreja nenhuma. Qualquer pastor e qualquer padre ia dizer: não. O senhor tem de pedir perdão.
Porque independente dos motivos do senhor, isso aí foi drástico e não precisava ser assim. O senhor tem de pedir perdão. Mas se eu disser isso para os meus colegas, eles vão dizer que quem tem de pedir perdão sou eu. Porque não há mais fome e sede de justiça. Como disse o Paulo Júnior, a iniquidade se multiplicou. A iniquidade se multiplicou. Não há mais relação entre os homens. Ser humano não significa mais nada. Ser arrancado da sua casa e vê-la sendo destruída não significa mais nada. Ah, é a lei. Tá bom. Jesus Cristo disse que a lei é para os homens e não os homens para a lei. Não importa. Não interessa mais. Esses dias eu vi um filme de uma família que voltou para a casa destruída para ver o que recuperava. Não tinha nada mais para recuperar. Tinha caído tudo em cima da geladeira do fogão, está tudo arrebentado. Aí a filha diz assim: achei minha boneca, achei minha boneca, achei minha boneca. Aí ela puxa a boneca, sai a parte de cima. Aí o irmãozinho diz: a parte de baixo está aqui. Puxa a pedra, arranca com força de debaixo da pedra, entrega para a irmãzinha junta a boneca, e o outro irmãozinho diz assim: achei o sapatinho, achei o sapatinho. Foi só o que sobrou. Mas quem se importa? Quem se importa? Não tem mais justos na cidade. Quem se importa? Fome e sede de justiça. Nós somos gente assim, a gente se importa. É outra das nossas boas obras. E nós somos misericordiosos. A palavra misericórdia é uma palavra de raiz hebraica, não é uma palavra de raiz grega. Ela vem da palavra haram, que significa ventre. E quer dizer que Deus tem misericórdia porque, como uma mãe, Ele carrega a gente no ventre. A mulher não carrega a sua criança durante 9 meses no ventre, a criança lá no ventre não tem todas as condições necessárias e suficientes para ter uma vida saudável, porque está protegida. Isso é misericórdia. É dar a um ser humano as condições necessárias e suficientes para que ele viva com dignidade, apesar dos seus erros, apesar da sua ausência de méritos. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus nos tratando apesar dos nossos erros, ou seja, não dando para a gente o que a gente merece. E graça é Ele dando o que a gente não merece, que é salvação. Então, Deus é misericordioso, porque mesmo diante de todos os nossos erros, Ele continua nos dando condições necessárias e suficientes para a gente viver uma vida digna. Nós somos um povo assim. Se nós fôssemos um povo assim, é óbvio, nosso sistema penitenciário seria diferente. Eu tenho um amigo, Antônio Carlos Costa, ele já veio falar no Missão na Íntegra. Quando eu o encontrei, ele era um cara indignado, porque um menino chamado João Vitor tinha sido morto da forma mais bárbara por 2 jovens desesperados que roubaram o carro da mulher. O menino estava preso no cinto de segurança, ficou para o lado de fora e foi batendo a cabeça até morrer. Eu encontrei o Antônio Carlos no Rio, ele me ligou e disse: Ari, vem para cá, eu estou indo lá, estou indo aí, Antônio. Ari, vem para cá, pelo amor de Deus, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Cheguei lá, ele estava indignado com aquela barbárie, e todo mundo estava indignado, o Brasil estava indignado, e ele disse: nós precisamos fazer isso, precisa ter mais cadeia, precisa ter mais isso. Eu falei: Antônio, você está indignado, eu também estou indignado, mas isso é a ponta do iceberg.
Isso é a ponta do iceberg. Cuidado para você não sair matando gente só porque você viu a ponta do iceberg. Vamos fazer o seguinte, vamos visitar o iceberg inteiro. Depois a gente volta para falar sobre a ponta. Aí ele foi na Polinter, delegacia de polícia de uma cidade da grande Rio de Janeiro. Quando ele chegou na Polinter, tinha uma cela para 8 pessoas. E tinha 800. O Espírito Santo causou uma impressão tão forte nele que ele se agarrou às grades e começou a dizer: o sujeito que inventou isso tinha de estar nessa cadeia. Rio de Janeiro, a temperatura dentro da cadeia, dentro da cela, era de 53 graus. Os 800 homens estavam grudados um no outro. Tudo que eles faziam em pé. Dormiam em pé. E ele me ligou e disse: eu vi o iceberg. Falei, então agora vamos tratar da ponta. Misericórdia, 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 misericórdia. Misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia. Imagine se essa cidade tiver 1000 misericordiosos. Gente que exige que seres humanos sejam tratados com dignidade, independente do erro que tenham cometido. Boa obra. Fruto da natureza de Cristo dentro de nós. Fruto da luz que é dentro de nós. A luz dentro de nós se manifesta em ausência absoluta de segregação. Se manifesta em compaixão ativa. Se manifesta em capacidade de doação e de partilha. Se manifesta em sede de justiça. Se manifesta em manter a dignidade do ser humano apesar do ser humano. Mas nós não somos só misericordiosos, nós somos limpos de coração. Nós somos gente que vê a possibilidade, porque nós somos gente da graça. Imagina Jesus chamando Levi, que mais tarde virou Mateus, lá na coletoria de impostos. Publicano, bandido, corrupto, venal. Levi, eu estou lá do lado de Jesus. Aí Jesus vai chamar o Levi, eu digo, o senhor vai chamar o Levi? Vou. Por quê? Você é contra? Ah, Jesus, é o Levi. Por quê? Você acha que o Levi tem problema? Jesus, eu e o mundo todo, né? O que você vê quando você olha para o Levi, Ari? Ah, eu vejo um bandido, venal, corrupto. E o senhor, o que o senhor vê? Eu vejo um apóstolo. Eu vejo um santo. Eu vejo um homem que vai escrever sobre mim, Ari, de tal maneira que durante milênios, quem quiser saber de mim vai ter de ler o que ele escreveu. Sabe o que Jesus é?
limpo de coração. Ele sabe o que a graça pode fazer. Isso é um cara limpo de coração. Eu sei o que a graça de Deus pode fazer. E só a gente que sabe o que a graça de Deus pode fazer, investe na humanidade. Por que você está investindo? Eu sei o que a graça de Deus pode fazer. Por que você está construindo escola? Eu sei o que a graça de Deus pode fazer. Por que você está criando programas sociais? Eu sei o que a graça de Deus pode fazer. Eu estou criando meios para a graça de Deus fazer o que só a graça de Deus pode fazer. Mas eu sei o que a graça de Deus pode fazer. Deus pode pegar um corrupto e transformar num apóstolo. É outra boa obra nossa. Nós somos gente que acredita nas possibilidades da graça. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós, a vida de Cristo está dentro de nós. Nós sabemos quem somos e sabemos em quem cremos. O Paulo disse isso de forma clara, o Paulo Júnior disse isso de forma clara. Você conhece Deus? Então você tem fé. Se você não conhece, você tem desejo. Tomara que seja. Tomara que seja. Quem sabe? Não, aposta. Isso é desejo. É o que o cara tem quando joga no jockey, no Mega Sena, sei lá, mano, o que mais. Desejo ardente de que vai dar certo. Se der certo, é igual aquele camarada que primeira vez que a Mega Sena deu um prêmio astronômico, 65 milhões de reais, o repórter falou para ele assim: se você ganhar sozinho na Mega Sena 65 milhões de reais, o que você vai fazer? Ele disse: nada. Nada. Nem eu, nem meu filho, nem minha mulher, nem meus netos. Vai ter sempre alguém para fazer tudo para a gente. O desejo ardente, como diz o Paulo Júnior. Vai dar certo. E quando der certo, eu vou ter cara para carregar piano, carregar copo. Eu não vou fazer mais nada. Então, isso não é fé, né? Fé é essa convicção. Fé é convicção. E só dá para ser convicção porque eu sei quem foi que falou. Eu sei quem foi que falou. Porque quando diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, isso é um nonsense danado, né? Como é que eu posso ter certeza de algo que eu estou esperando? E como é que eu posso ter convicção de algo que o pessoal diz que é um fato, mas eu não posso ver? Como? Não tenha certeza, vai chegar. Não, já está feito. Aonde? Não dá para você ver, mas já está feito. Aí você diz: escuta, ô Zé, você tem certeza mesmo disso que você está esperando? Tenho. Esperando é futuro, né? Você tem certeza? Tenho. E você é convicto mesmo de que algo já aconteceu, embora você não possa ver? Sou. Por que, Zé? Porque eu sei quem foi que falou. Fé não é crer no poder de Deus, é ter consciência do caráter de Deus. Eu sei quem foi que falou. Ele disse que eu posso ter certeza do que eu espero. E ele disse: esteja convicto, já está feito. Caráter. Deus tem caráter. Porque se alguém dissesse para qualquer ser humano: tem um cara todo poderoso no universo, a única pergunta que o ser humano tinha de fazer é: ele é bom ou é mau? Porque se ele for mau, todo poderoso e mau, dançamos, né? O cara é todo poderoso, é único e é mau.
dançamos. E aí, o que vai acontecer conosco? Tudo de mal que ele quiser. O que a gente pode fazer? Nada. Nós não podemos fazer nada. Ele é todo poderoso, ele faz o que ele quiser e ele é mau. Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Caráter. Deus tem caráter. Deus é bom e é galardoador. Então, nós somos gente limpa de coração porque nós conhecemos Deus e nós sabemos das possibilidades. Da graça vale a pena investir. Uma vez um camarada chegou para o pastor e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor sobre minha mulher. O pastor disse: pode falar, meu filho. Ele falou 2h30. E quando ele terminou de falar, ele tinha descrito um demônio pior do que todos os demônios que Satanás tivesse imaginado. Nem Satanás era capaz de criar um demônio daquele, de ter um demônio daquele. Aí ele virou para o pastor e disse assim: e aí, pastor, qual é a palavra de Deus para mim? Aí o pastor abriu a Bíblia e diz: marido, amai as vossas mulheres, e como Cristo amou a igreja, esse mesmo se sacrificou por ela. Ele falou para o pastor: o senhor ficou louco. Se eu fizer isso, essa mulher me mata. Aí o pastor disse: ué, você perguntou qual era a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui. Não, mas se eu fizer isso, ela me mata. Aí o pastor falou: pode ser. Mas também pode ser que finalmente você tenha criado o ambiente que o Espírito Santo precisa para trabalhar nela. Agora você precisa dizer se acredita ou não nas possibilidades da graça. Limpo de coração. O que é sujo de coração, dá a sentença: esse cara não tem jeito. O que é limpo de coração diz: nada é impossível para Deus. Vamos investir na vida sempre. E nós não somos só limpos de coração, nós somos pacificadores. Nós promovemos a paz. Agora, paz não é pano quente, não. Nem é conluio, nada disso. Porque a Bíblia diz que justiça é uma semente que se semeia na paz. Paz é uma disposição. Eu sempre tive problema para entender isso, que é: Senhor, não é o contrário? Não é a paz que é fruto da justiça, ao invés de a justiça ser fruto da paz? Mas até que finalmente me pareceu inteligível. O que Deus estava dizendo é: primeiro você deseja que haja paz. E aí quando você deseja que haja paz, você está pronto para admitir a justiça. Que o outro também tem direito. Mas se eu não estou disposto a ter paz com ele, só eu tenho direito. Nunca vai haver paz. Porque paz é uma disponibilidade de coração. Não é ausência de guerra. A ausência de guerra é trégua. Paz é desejo de comunhão, é fruto da vontade íntima de ter comunhão, de voltar a ter amizade, de voltar a ter comunidade, de voltar a ter família, de voltar a ter vida comunitária. É uma disponibilidade. Nós somos gente que ajuda as pessoas a se disponibilizarem para a paz. E quando elas se disponibilizam para a paz, elas se abrem para a possibilidade da justiça ser feita. É justo que o fulano também tenha acesso.
mais uma boa obra. E sabe, nós estamos prontos para aguentar o tranco nesse caminho, porque feliz é o que é perseguido por causa da justiça. E aqui justiça é esse conjunto de coisas que vai custar. Vai custar. Está cheio de ódio no mundo. A gente começa a promulgar o amor. Está cheio de injustiça no mundo. A gente começa a clamar por justiça. Está cheio de desprezo e desapego no mundo. A gente está clamando por misericórdia, por apego e por responsabilização pelo outro. Vai custar. Vai custar. Está cheio de gente buscando seus próprios interesses. A gente começa a dizer que tem de flexibilizar a agenda e que a necessidade do outro é que tem de nortear a flexibilização da agenda. Vai custar. Para isso, precisa estar disposto a ser perseguido. E a gente só está disposto a ser perseguido quando a gente entende o versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa. O que nos motiva não é um bom coração. O que nos motiva não é uma disposição benemerente. O que nos motiva não é uma compreensão profunda da vida. O que nos motiva é alguém que agora mora dentro de nós. Tem alguém morando em mim, tem alguém morando em você. Ele é a luz dentro de nós. Eu não tenho como viver de outra forma. Não é que eu faço boa obra para ser salvo, eu sou salvo pela graça. Não é porque eu faço boa obra para poder receber coisa de Deus. Deus me abençoa enquanto eu durmo. Aliás, eu tenho um amigo, Jaziel, nosso amigo, ele diz assim, quando eu estou com um problema eu durmo até mais tarde, porque a Bíblia diz que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Então eu digo, Deus, eu vou dormir até mais tarde, vou dar mais tempo para o senhor hoje. O negócio aqui está feio, então eu vou fazer aqui dar uma esticadinha aqui no sono, aí eu dou mais um espacinho para o senhor abençoar. Então, eu não preciso, porque eu já tenho. Cristo em nós, a esperança da glória, eu já tenho. A gente faz boas obras porque a gente não sabe se tem outro jeito de viver, tem? Não. Tem outro jeito de viver, além de fazendo boas obras? Não quando Cristo mora na gente. Quando Cristo mora na gente, não tem outro jeito de viver. Porque qualquer outro jeito de viver é viver em pecado. Pecar não é o nosso negócio, né? Porque nós somos da turma que voltou da rebelião, a gente não quer mais nada com a rebelião, tá certo? Teve uma rebelião, não teve? Então, nós somos uma turma que voltou. Nós não queremos mais nada com a rebelião. Então, para nós não tem nenhum outro jeito de viver. Por isso, nós somos o sal da terra. A gente preserva e impede o avanço da maldade, que é o papel do sal no tempo de Jesus. A mulher palestina, exemplo da mulher nordestina, sabe que não existe nada melhor para conservar as coisas do que uma boa combinação de sal e sol. Combina sal e sol, vai dar certo. Preserva por um tempão. Nós somos o sal. A gente detém o avanço da maldade. Daqui não passa. Por isso que quando um camarada vem falar mal do irmão, a gente imediatamente puxa o celular e liga e fala assim, ô Zé, eu estou aqui com o João, ele tem um negócio para falar para você.
Fala para o Zé aí, João. Acabou a maldade aqui. Eu sempre conto a história de um irmão que presidiu uma autarquia em São Paulo. Quando ele pegou a autarquia, estava no vermelho, devia para todo mundo, não fazia um bom serviço, fazia um péssimo, mas era uma autarquia com uma possibilidade de gerar obras impressionante, só que ninguém via. Aí ele foi chamado pelo governador, o governador o fez presidente da autarquia. Semana seguinte ele recebeu os empreiteiros. Os empreiteiros chegaram, disseram para ele, estavam muito felizes que ele era o novo presidente, que bom, seja bem-vindo e tal. E aí um dos empreiteiros disse assim, nós temos um presente de boas-vindas para o senhor. Aliás, o senhor nem precisa se preocupar com isso, o senhor só precisa dizer o nome da pessoa com quem a gente tem de falar, e nós vamos fazer chegar ao senhor o presente que nós temos para o senhor. Ele falou, pois não, isso é muito fácil. Abriu a porta do escritório, chamou da sala de reunião e chamou todo mundo do escritório. Pessoal, todo mundo aí do escritório, pode entrar aqui na sala. Aí o pessoal entrou lá na reunião dos empreiteiros e ele disse para o moço, o povo é esse aqui, o senhor pode falar para eles? Aí o empreiteiro falou, não, acho que o senhor entendeu mal. Não entendi, o senhor falou que tinha algo para me presentear e que queria saber com quem devia falar. É com esse pessoal aqui que o senhor tem de falar, o senhor quer repetir? Aí o camarada disse, não, o senhor entendeu mal, não era disso que a gente estava falando. Aí ele falou, bom, então os senhores já sabem que a reunião acabou e já sabem que de agora em diante como é que as coisas funcionam. Bom dia para os senhores, bom trabalho, desejemos a todos um trabalho maravilhoso que nós vamos precisar. Ele saiu depois, quando a política queria que ele transformasse a autarquia numa caixinha, ele disse que não ia, mas quando ele saiu, a autarquia dele era uma das 3 mais eficazes do mundo, tinha cumprido todo o seu cronograma e estava com dinheiro em caixa para cumprir todo o cronograma da próxima gestão. Sal da terra. Um homem. Um cristão. Sal da terra. A luminosidade dele apareceu. Então, como sal da terra, a gente detém o avanço da maldade, e como luz do mundo, nós fazemos a maldade retroceder com as nossas boas obras. E por isso nós somos felizes. Não, nós não somos felizes porque nós fazemos boas obras. Nós somos felizes porque, graças ao Cristo que está dentro de nós, o reino dos céus é nosso. Deus reina sobre nós. Porque felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é eles são do reino dos céus. O reino dos céus é deles. Deus reina em nós. Nós somos felizes, não é porque nós abraçamos todo mundo, mas porque Deus reina em nós. Nós somos felizes, não porque a gente se compadece das pessoas. Nós somos felizes porque Deus faz a nossa compaixão resultar e nós somos consolados. Nós somos felizes, não é porque a gente distribui tudo, mas porque Deus permite que a gente tenha muito mais para distribuir. Nós herdamos a terra. Nós somos felizes não porque nós brigamos pela justiça, mas porque nós entendemos que todas as vezes que a gente se movimenta assim, é uma oração que Deus está ouvindo e Ele vai fazer uma obra no nosso meio. Nós somos felizes, não porque nós tratamos bem as pessoas e reconhecemos a dignidade delas. Não, nós somos felizes porque Deus nos trata com dignidade, sabendo quão pecadores nós somos. Nós somos felizes, não porque nós somos limpos de coração, olha como nós somos maravilhosos, a gente vê as possibilidades da graça.
Não, a gente é feliz porque a gente só está dizendo isso porque você pode não acreditar, mas a gente olhou para essa situação e por trás dessa situação Deus apareceu para nós e disse: eu estou aqui, pode vir que eu estou aqui. E a gente viu Deus. E nós estamos investindo naquilo onde nós vimos Deus. Nós somos felizes, não porque nós levamos as pessoas a terem a mensagem da disponibilidade para a paz, mas porque Deus nos chama de filhos. E aquelas pessoas reconhecem: puxa, para ter um coração desse, vocês só podem ser filhos de Deus. A gente é feliz porque Deus reina em nós. E porque você não acredita, mas quando a gente está fazendo só a nossa obrigação, e porque a gente está fazendo só a nossa obrigação, o pessoal está caindo em cima da gente de pau e pedra, a gente olha para Deus dizendo: puxa, Senhor, já pensou se a gente realmente estivesse fazendo o que tem de fazer, hein? Puxa, que pena que a gente não está conseguindo fazer mais, porque aqui está difícil, viu, Senhor? O Senhor olha para nós e diz: fica tranquilo. Estou abençoando vocês como abençoei os profetas. E a gente diz: que isso, Deus? A gente não merece. Diz: eu sei. Mas eu gosto do que vocês estão fazendo. Os profetas também viveram assim. Você vai me desculpar, mas o maior presente que eu quero ouvir de Deus, se é que eu posso ouvir, é um dia ele dizer para mim assim: rapaz, você viveu como os profetas que foram antes de você e que sofreram perseguição por minha causa. Muito bom. E eu vou ficar todo envergonhado dizendo: eu? Não, eu não, Senhor. O Senhor em mim fez algo de mim que eu jamais imaginei que eu pudesse ver acontecendo na minha vida. Eu assisti um filme do Mandela incentivando o povo a torcer pelo time de rugby, que era um time branco, e os negros tinham ódio do rugby porque o rugby era o símbolo do apartheid. O Mandela era o novo presidente e conseguiu fazer toda a África do Sul apoiar o time de rugby e esquecer o que o time de rugby representou no passado e unir a África do Sul. E aí, quando terminou, o time da África do Sul ganhou o campeonato de rugby, o campeonato mundial. Foi a única vez que a África do Sul ganhou, diga-se de passagem. E aí, o Mandela foi entregar a taça para o capitão do time e disse para o capitão do time: muito obrigado, meu filho, pelo que você fez pelo seu país. E o capitão disse: não, presidente, muito obrigado pelo que o senhor fez pelo nosso país. Eu disse: vai ser assim, hoje eu vou chegar lá, os outros irmãos vão chegar lá e Deus vai dizer: servo bom e fiel. E a gente vai dizer: não, Deus bom e fiel. Bendito seja o teu nome. É por isso que nós somos felizes, não é pelo que a gente faz, é porque a gente é. E o que a gente é, leva a gente a viver assim. Não tem outro jeito para nós. Nem sabe como viver de outro jeito. E a nossa maior alegria é quando a gente termina de fazer qualquer coisa e aquela pessoa diz: obrigado, moço. Graças a Deus, porque o senhor passou por aqui. E Jesus Cristo disse: quando eles virem as vossas boas obras, eles glorificarão o vosso Pai. E é para isso que nós vivemos. Isso é uma vida cristã relevante.
Mas para isso, tem de fazer o caminho que o Paulo falou, que é: não faça nada por causa da sua carência. Faça tudo por causa da sua consciência. Que Deus nos abençoe.